Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos alegraram-se por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, irmãs, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E estamos lendo um evangelho já lido, conhecido, que lemos no segundo domingo da Páscoa, no domingo da Misericórdia. E por que ler um evangelho já conhecido? Porque ler o evangelho do segundo domingo, que diz: estando fechadas as portas por medo dos judeus. E por que ouvir que o Senhor, naquele dia, já havia soprado e enviado a eles o Espírito Santo? Se em Pentecostes, a manifestação do Espírito, conforme a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. E apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Vejam que são duas manifestações diferentes. Aqui, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito se manifesta de uma forma diferente, discreta. Jesus dá o Espírito Santo aos apóstolos e o Espírito Santo não se manifesta dessa forma como se manifesta em Pentecostes, como línguas de fogo, e essa manifestação do Espírito, ao contrário, não deixa as portas fechadas, faz com que os discípulos abram as portas, saiam, consigam ter a coragem, que a coragem não estava sendo manifesta ali, porque eles estavam até com medo, eles estavam até assustados, ainda não estavam maduros nem plenos. A ação do Espírito Santo, meus irmãos, ela está no mundo desde a criação. É para que nós compreendamos que Deus age com o seu Espírito desde o princípio. Mas o Espírito Santo vem agindo no coração do homem, desde o princípio da criação, mas nós não estávamos prontos ainda. Essa obra que Deus vem realizando na criação, ela alcança sua plenitude com a obra de Jesus, e quando essa obra é totalmente realizada depois da redenção. Por isso que Jesus fala com seus discípulos depois de subir aos céus e diz para eles: olha, vocês fiquem todos reunidos, vocês façam essa experiência de ficar em Jerusalém, vocês fiquem em oração,
vocês se reúnam, vocês esperem o Espírito que eu vou enviar sobre vocês. Porque o Espírito Santo, ele vai dar essa maturidade dessa reunião, desse encontro. Porque o Espírito é que vai dar a força para essa realidade que eu estou criando, que é a igreja. O Espírito Santo é a vida, é a alma da igreja que eu estou fundando neste dia que Jesus sopra sobre eles o Espírito ali, né? Naquele momento em que eles estão fechados com as portas. Mas a maturidade dessa igreja vai se manifestar no dia de Pentecostes, que essa igreja vai estar pronta, não para ficar com as portas fechadas, mas para ir ao mundo, para anunciar, para mostrar a todos os povos. E é interessante porque um dos grandes sinais são as línguas, porque essa igreja vai precisar realmente não ficar ali em Jerusalém, mas pregar, anunciar o Evangelho a todos os povos, a todas as línguas, a todas as raças. E por isso o Espírito Santo dá esse sinal, dá esse dom, o dom das várias línguas, para anunciar realmente o Evangelho de Jesus a todos os povos, a todas as nações. Veja, Deus dá diversidade de dons e carismas por meio do seu Espírito. E muitas outras coisas, porque o Espírito Santo, ele vem justamente para nos dar esta unidade, para nos dar esses diversos dons e carismas, e para nos dar esse amor, né, esse ponto de unidade, e para nos santificar com esse ministério do perdão que Jesus vai dizer, perdoar os pecados, perdoar os nossos pecados. Que bom, né? O doce hóspede da alma. Nós precisamos muito na nossa experiência de fé deixar que o Espírito Santo seja o nosso doce hóspede da alma. Não existe vida espiritual sem nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai iluminar as trevas do nosso espírito, é quem vai iluminar as trevas do nosso coração, é quem vai nos conduzir verdadeiramente para Deus, é quem vai abrir todo o nosso caminho para que nós possamos reconhecer que precisamos de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos progredir numa vida espiritual porque não temos nenhum tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Temos uma vida agitada e não conseguimos silenciar para deixar que o Espírito Santo fale em nós. E insisto que o Espírito é sutil, né? O Espírito Santo, ele precisa que nós silenciemos um pouco, que nós calemos um pouco, para deixar que o doce hóspede da alma, ele tenha espaço. Ele não fala no meio da bagunça, ele não fala no meio da agitação do mundo, ele não fala no meio dessa situação que muitas vezes nos encontramos de caos. Então precisamos dar um pouco de espaço, de silêncio, de atenção, para que possamos escutar esse doce hóspede. Então, em nossa vida, precisamos encontrar espaços, momentos para a suavidade do Espírito Santo. E vale a pena, né? Assim como muitas vezes nós não precisamos de tanto espaço para o inimigo que nos seduz de uma maneira tão clara, porque o inimigo é sedutor e a sedução do inimigo é evidente, porque ele está aí, né? Deus também sabe nos seduzir com o seu Espírito Santo. E Deus, né, nos seduz com o Espírito Santo, e também vale a pena nos deixar seduzir pelo Senhor. A sedução de Deus, o grande problema é que nós nos esquecemos de como é bom ser seduzidos pelo Senhor, de como é bom também nos deixar seduzir pelas coisas de Deus e nos colocar assim a serviço de Deus e num caminho de oração com as coisas de Deus, porque nosso coração se acostumou muitas vezes com essas coisas mundanas e nos esquecemos como Deus também nos atrai. Nosso coração foi feito para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas do alto. E o Espírito Santo de Deus, aos poucos, vai nos mostrando
que nós fomos feitos para isso, né? Então o Espírito ele vai nos dizendo, nós fomos feitos para isso, nosso coração foi feito para isso. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Não é à toa que o Senhor diz, o Espírito da verdade. Então nós temos uma grande arma na nossa vida, que é o Espírito Santo, que vai nos revelar todas as coisas, nos revelar quem somos, nos revelar para quem nós fomos feitos, para o que nós fomos feitos, vai nos tirar das trevas do erro, vai nos tirar todas as nossas escamas dos olhos, vai nos apontar o caminho a seguir, vai nos dar a verdadeira alegria. O Espírito Santo, que o Senhor colocou à nossa disposição, o Espírito da verdade, doce hóspede da alma. Então, nós não temos do que nos queixar, pelo contrário, temos que nos alegrar, temos que pedir. O único dom que devemos pedir, né? Nada mais. Na nossa pobreza, na nossa miséria. E é isso que, quando dizemos, pedi e recebereis. Uma vez eu estava lendo Elizabeth da Trindade, Santa Elizabeth da Trindade, e quando as pessoas dizem assim, eu peço a Deus e Deus não me atende. Deus sempre atende, mas Deus só atende um pedido, que é o Espírito Santo. É porque nós não entendemos o Evangelho, né? É porque quando eu peço a Deus o que eu quero. Deus não está obrigado a me dar o que eu quero. Que coisa é essa de que eu acho que Deus tem que me dar o que eu quero? Deus tem que dar aquilo que é para a minha salvação. Para a minha salvação, só o Espírito Santo. Portanto, não peça a Deus qualquer coisa. Peça a Deus o Espírito. Porque se você pede o Espírito Santo, Ele vai te dar. Porque o Espírito Santo é para a sua salvação. E para a sua salvação, Deus não vai te negar. Por isso, o único que é lícito pedir a Deus é o Espírito Santo. Peça todo dia, peça toda hora, peça a todo instante. Se você pede o Espírito, você está pedindo tudo. E Deus não vai te negar nunca. A única coisa necessária, lícita, pedir a Deus é o Espírito Santo. Peça mais nada. Vinde, Espírito Santo. Esse é o pedido. Esse é o único pedido. Essa é a única necessidade que temos, todos os dias, todo instante. Porque é a única lucidez que precisamos. Então, meus irmãos, nessa liturgia, nesse desejo que nós temos, que o Senhor ilumine as trevas do nosso coração, que o Senhor nos faça uma igreja cada vez mais unida, cada vez mais eficaz no nosso apostolado, cada vez mais que corresponda às necessidades desse mundo. Quanta preocupação para responder aos apelos desse tempo. Nós precisamos, Senhor, responder às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que não têm respostas. Nos ajude, Senhor, com Teu Espírito Santo. Atenda as nossas angústias. Nós não temos respostas prontas, mas nos auxilie. Nós precisamos pedir ao Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus venha e que a gente não também se deixe levar pela soberba de ideias, de ideais, de ideologias. O Espírito Santo nos ilumina com a verdade de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, quanto orgulho dentro de nós, do ser humano. Quantas ideologias, quanto orgulho, quanta vaidade, quanta idolatria existe ainda dentro da igreja, dentro do mundo, dentro do ser humano. Quanto o Espírito precisa quebrar isso dentro de nós. Só existe um, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós só seguimos a Jesus Cristo.
Mas são tantas idolatrias dentro da Igreja de Jesus Cristo que nós precisamos pedir: quebra, Senhor, né, com teu Espírito Santo, essas idolatrias, essas ideologias, para que o coração do homem entenda definitivamente quem és tu e o que nós precisamos de verdade. O que significa pobre de espírito, ser pobre e querer o Espírito Santo para amar os nossos irmãos. Isso sim é quebrar todas as estruturas podres de um coração que se estrutura em cima de orgulhos. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti, mais do que nunca, para conduzir-nos à verdade da nossa vida, que a nossa igreja, ela precisa de conversão. E o homem, o ser humano, quando ele se converte, ele muda o mundo, ele muda as estruturas. Sabe qual é o nosso grande problema, meus irmãos? Nós queremos mudar as estruturas para mudar o homem. Jesus mudou o coração do homem. Ou o homem muda, ou as estruturas continuaram iguais. É aqui dentro. E o Espírito age no coração do homem, não nas estruturas. As estruturas sempre serão podres. E nós não queremos salvar estruturas. Eu não quero salvar governo. Eu não quero salvar mundo. Eu quero salvar pessoas individualmente, corações, almas. E Jesus Cristo veio para cada um de nós. Então não queremos salvar estruturas. A igreja não está no mundo para isso. Que o Espírito Santo nos ajude.